mais de ti e faça a sua vontade, e assim como todos nós também. Pedimos também uma bênção especial ao nosso querido irmão Jefferson, nosso ancião, que irá hoje abrir a sua palavra e vai falar dos seus milagres que aqui o Senhor fez quando estava na terra, quando o Senhor empoeirou os seus pés para nos mostrar a forma correta de obedecer ao Senhor. O Senhor perdoe nossos pecados e venha nos abençoar. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Mais uma vez aqui estamos para adorar o nosso Deus, nessa série bíblica, Milagres de Jesus. O nosso pastor Luiz hoje não pôde vir mais uma vez, porque ele foi convocado pela Associação Paulista Leste, pelo Departamento de Evangelismo, para estar presente num evento, e para a felicidade dele, algumas pessoas que ele mesmo deu estudo estará se batizando. Isso é um momento de muita alegria, Ou seja, assim, nós trabalhamos e vemos os frutos desse trabalho, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo. E agradecemos a Deus, porque todo o mérito é dele de ter trabalhado nesses corações para que pudesse aceitar e se entregar a Jesus. E, irmãos, eu quero, antes de nós aqui estudarmos a palavra de Deus, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, amado Pai, aqui estamos para te adorar e queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar conosco, nos auxiliando, nos ensinando, nos enviando, ó Deus, o Espírito Santo para nos conceder a tua paz e o teu entendimento e a tua vontade. Nos ensina, ó Deus, por meio deste precioso livro, e é o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos para abrir vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Estaremos estudando sobre mais um dos grandes milagres de Jesus. E o título do sermão dessa noite é A Cura de um Cego de Nascença. João, capítulo 9, verso 1 até o 7. Eu estarei lendo na minha Bíblia, que é a versão Nova Almeida atualizada, que é um pouquinho diferente da maioria, tá bom? Bom, leremos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Irmãos, toda essa história, todo o capítulo 9 é só relatando sobre este milagre. Vai até o verso 41. E eu quero convidá-los para, quando vocês chegarem nas suas casas, hoje ainda, faça a leitura de todo o capítulo 9 de João, que é toda a explicação deste milagre da cura deste cego de nascença. Meus queridos, a cegueira era uma das grandes enfermidades que acontecia naquele tempo. Por isso que muitas vezes a Bíblia relata sobre a cegueira, Ou seja, existia uma alta incidência de pessoas cegas. Tanto é que, na lei de Moisés, havia uma lei para curar
para cuidar de pessoas cegas, porque a incidência era tão grande que existia na lei de Moisés um certo cuidado para quem era cego. Ou seja, por que acontecia essa grande incidência? Primeiro, pela pobreza. A falta de saneamento era muito comum naquela região. O alto calor também somava a essa enfermidade e a excessiva poeira da região. Então, eram casos que levavam as pessoas a ter esse problema de cegueira. E, neste caso, era uma pessoa que tinha cegueira de nascença, né? E os discípulos, eles criam tal como a maioria das pessoas. Quando eles olhavam alguém que tinha alguma enfermidade ou algum sofrimento, eles pensavam que tudo aquilo que estava acontecendo na vida daquela pessoa era por conta de algum pecado, ou dos pais dessa pessoa, ou dele mesmo. Ou seja, eram grandes especulações, eram especulações teológicas que eles acreditavam, né, que por ele ser cego, algum pecado que ele cometeu, ou mesmo os pais dele. E esses discípulos perguntam para Jesus, quem havia pecado para que ele nascesse cego? Ele mesmo ou seus pais? E Jesus discorda de tudo isso. Olha só, para vocês terem uma ideia, quando acusavam ou especulavam que uma pessoa tinha uma cegueira ou qualquer outra doença por ter cometido um pecado anterior, para vocês terem uma ideia, irmãos, como eles assustavam pelos seus ensinamentos teológicos. Uma das coisas, por exemplo, se o bebê, ao sair do ventre da mãe, chutava, por exemplo, ali, né, na saída, era já considerado um pecadorzinho. Então, eles acreditavam que esse bebezinho, no futuro, teria algum tipo de problema ou alguma enfermidade. Outra especulação que existia naquele tempo também. Eles acreditavam que antes da criação, antes do Éden, Deus já havia, por exemplo, pré-determinado quem iria sofrer ou não. Ou seja, para eles, o pecado deste homem aconteceu antes de ele existir. Isso, irmãos, eram ensinamentos, eram especulações que existiam naquela região. E os discípulos de Jesus eram muitas vezes levados por esses falsos ensinamentos. E é por esse motivo que eles perguntam para Jesus por que esse homem nasceu cego. Se era por ele mesmo ou por algum pecado dos seus pais. Mas Jesus fala, nem ele nasceu cego, nem os seus pais. Mas isto acontece para que a glória de Deus seja manifestada na vida dele. Irmãos, que lição preciosa aprendemos disso? Não que Deus tenha predeterminado quem vai sofrer ou não, quando Jesus fala, olha, ele está cego, não é por algum pecado dele ou dos seus pais, mas para que a glória de Deus possa ser manifestada nele. O que Jesus quis dizer foi o seguinte, todo sofrimento para Deus é uma oportunidade para que ele derrame a sua glória na vida daquele que está sofrendo. E os discípulos olhavam para aquele jovem mendigo, cego, e para os discípulos não havia nenhuma oportunidade de esperança, ainda mais porque ele nasceu cego. Mas para Jesus era uma oportunidade de que a glória de Deus fosse derramada na vida daquele jovem cego. Irmãos, e o que Jesus faz? Jesus, ele cospe no chão, pega e mistura a sua saliva com o pó da terra ali, com a terra, e faz uma lama, e coloca nos olhos do cego. Para nós, é algo um pouco estranho, talvez não higiênico, o fato de Jesus ter feito isso. Mas na Bíblia, há duas oportunidades, duas citações, também além dessa, de que Jesus fez a mesma coisa, cuspiu no chão. Irmãos, por que Jesus fez isso? Naquele tempo, era comum, eles acreditavam que a saliva tinha poder curador, né? Eles criam também que a saliva de pessoas famosas, poderosas e conhecidas tinha poder de cura. E Jesus, ele faz uso disso para levar ao desconhecido. Jesus, ele faz uso do que é conhecido, do que todo mundo acreditava, para levar ao desconhecido.
Óbvio que Jesus não quis ensinar que a saliva com a terra que faria a lama tinha poder curativo. Jamais. Mas Jesus quis usar uma oportunidade de crença deles, da medicina daquela época, para fazê-los crer inicialmente na palavra dele, de Jesus, para que assim, após a cura, Jesus usasse o conhecido, ou seja, aquele sistema de medicina daquela época, para que aquele jovem fosse levado ao desconhecido, ou seja, ao próprio Cristo. Olha só que interessante. Por que Jesus usou a saliva e fez lama? Para untar os olhos do cego. O primeiro motivo foi isso que eu falei, porque naquele tempo, eles acreditavam que a saliva tinha poder de cura. O segundo motivo foi porque era sábado. E no sábado, naquele tempo, era proibido, sabe o quê? Fazer misturas. Irmãos, para vocês terem uma ideia. Olha só. Quando um judeu dava alimento para os seus animais, eles, como era geralmente, eles misturavam a água com farelo e davam para os animais. Só que no sábado, eles não podiam misturar, porque era considerado transgressão. Então, para que os animais comessem, eles pegavam o farelo e só jogavam a água, mas não misturava. Porque o misturar era considerado transgressão. Ou seja, se alguém, por exemplo, andasse com um chinelo e o chinelo tinha prego, já era considerado uma transgressão do sábado, porque na cabeça deles, o prego ia colocar um esforço a mais no corpo e era considerado uma transgressão. Então, misturar era transgressão do sábado. E o que Jesus faz em pleno sábado? Cospe no chão e mistura a saliva com o pó e faz lama. Então, o segundo motivo para Jesus ter feito isso foi para mostrar para os fariseus que a forma como eles estavam ensinando sobre a guarda do sábado não era bíblica e não era de Deus. Ou seja, o próprio Deus, que foi o criador do universo, o criador do ser humano, o criador do sábado, lá estava e quis mostrar para os fariseus que a guarda do sábado não é dessa forma. Ou seja, nem misturar. Qual o pecado em misturar? Então, quando eles souberam que Jesus fez a mistura, pronto, foi caso de interrogatórios constantes a esse jovem cego mendigo. Olha só, irmãos, só para vocês entenderem como era séria a questão do sábado naquele tempo. Não se podia também curar no sábado, a menos que a vida da pessoa estivesse correndo risco de vida. Por exemplo, se alguém quebrasse a perna, mas eles viam que a pessoa não corria risco de vida, era transgressão do sábado, curar, ou levar ao médico. Era muito sério mesmo. Ou seja, eles eram tão fanáticos e eram tão formalistas que colocavam regras e mais regras sobre o quarto mandamento, que fazia as pessoas terem medo de absolutamente tudo. Pois bem, Jesus faz a lama com a sua saliva, unta os olhos daquele cego e faz um pedido a ele. Vá ao tanque de Siloé e lava-te lá. Irmãos, quando Jesus pediu para ele sair de onde estava e ir até o tanque de Siloé, Jesus não disse para ele, olha, vá lá, porque você vai ver, você vai voltar vendo. Jesus não disse isso, porque ele queria provar a fé daquele homem. E quando Jesus não fala nada, apenas pede para ele ir ao tanque, é porque Jesus queria provar a sua fé. Irmãos, e sabe que lição preciosa tiramos disso? Ter fé. Fé verdadeira é caminhar sem ver. Ou seja, o que é a fé? Não é algo condicional. Porque hoje os cristãos colocam muitas condições para acreditar em Deus. Para crer em Deus ou para amar a Deus ou para fazer parte dos caminhos de Deus. Coloca muitas condições. É aquela velha frase, né? Eu só acredito vendo. Ou seja, a fé não implica em condições. O que aquele homem poderia ter dito para Jesus? Olha, Jesus, eu sou cego. O que eu vou fazer no tanque? Por que o Senhor colocou lama nos meus olhos? Tá, mas o que vai acontecer lá no tanque?
ou seja, se ele fizesse várias perguntas, ele já estaria duvidando de Jesus. Mas, irmãos, em momento algum, este homem duvidou. Ele apenas obedeceu e foi até o tanque. Talvez ele tenha pensado, eu não sei o que vai acontecer, mas eu ouvi a voz de Jesus e vou simplesmente obedecer. Ele colocou lama nos meus olhos, pediu para eu lavar os olhos. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou lá. Porque, irmãos, Jesus não disse para ele que ele voltaria vendo. Mas ele foi porque creu. E sabe o que é fé em nossa vida? O que é fé verdadeira? É eu caminhar mesmo sem ver. É eu continuar nos caminhos do Senhor, mesmo quando aparentemente parece que Deus não está me respondendo. Mesmo quando aparentemente as coisas que eu peço, Deus não responde. Ter fé é continuar caminhando, crendo que Deus tem o melhor, ou seja, apenas caminhando para frente e para o alto, não voltando e não duvidando. Quando Deus nos convida, Ele quer que caminhemos para frente sempre e sem duvidar. Irmãos, pode acontecer muitas vezes em nossas vidas. Vocês têm os seus problemas, eu tenho os meus. Vocês têm os seus pedidos a Deus, as suas indagações, aqueles planos, aqueles sonhos que vocês sempre fazem a Deus. Eu tenho os meus. Mas muitas vezes nos perguntamos, por que o Senhor não me respondeu ainda? Irmãos, Deus tem o seu momento, Deus tem o seu tempo. Nós devemos nos moldar ao tempo de Deus e não que Deus se molde ao nosso tempo. Apenas devemos crer e confiar que Deus tem o melhor. E este homem creu e confiou, e voltou vendo, porque não duvidou e não colocou condições para Jesus. A segunda lição que tiramos deste ato, ele foi e lavou-se, ele obedeceu. Irmãos, Ellen White tem uma frase que diz, o segredo do êxito está na união do poder divino somado com o esforço humano. Deus, Ele está disposto a nos abençoar desde que façamos a nossa parte. Deus, Jesus, queria fazer aquele jovem enxergar, mas a parte dele era obedecer, era ir até o tanque e lavar-se. Se ele duvidasse, ele não receberia a bênção. Então, nós devemos fazer a nossa parte, para que Deus, por ser fiel à parte sua, derrame sobre nós as suas bênçãos. Mas entenda, ser abençoado por Deus implica em fazer a nossa parte. O cristão não pode cruzar os braços e só esperar de Deus, porque, irmãos, Deus não é assim. Se você, por exemplo, tem algum objetivo na vida de sucesso, você tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte, tem que labutar, se esforçar. Ou seja, o segredo do êxito, tanto na vida pessoal, profissional, familiar e espiritual, implica em trabalho, implica em esforço, implica em eu fazer a minha parte. Então, entendam, temos nossos pedidos, mas devemos fazer uma pergunta. O que eu estou fazendo para que Deus faça a parte dele? Será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou cumprindo o meu dever? A partir dessa parte, começa uma sessão de interrogatórios. Olha só, este homem era um homem cego mendigo. E óbvio que por ser mendigo, as pessoas da região conheciam ele. As pessoas observam ele e vê que ele está enxergando. E as pessoas falam, será que é ele? É aquele que pedia esmolas? Alguns diziam, sim, é ele. Outros diziam, não, mas se parece com ele. E ele, ouvindo essas indagações, ele disse, olha, sou eu mesmo, eu era cego e agora estou enxergando. E as pessoas perguntavam para ele, mas como você está enxergando se você era cego? Ele disse, um homem chamado Jesus untou os meus olhos, falou para mim ir até o tanque, fui e voltei vendo. Simples. E as pessoas perguntavam, mas cadê esse Jesus? A resposta dele, não sei. Porque, irmãos, olha só que interessante. Jesus, ele pede para o homem ir até o tanque, mas Jesus não ficou esperando ele, né?
Olha só que interessante, como Jesus é plenamente Deus. Falou, vai ao tanque e lava-te. Jesus saiu. Eu acho que quando ele voltou, ele queria ver Jesus. Cadê esse Jesus? E Jesus não estava mais. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Ou seja, para que a promessa se cumprisse, Jesus não precisava estar lá. Ele não viu mais Jesus. E ele apenas respondeu, eu não sei onde está ele. Ok, e levaram aos fariseus, que eram os homens poderosos daquele tempo, aqueles religiosos que tinham seu próprio tribunal. E esse homem foi levado até os fariseus por 2 motivos, por ser curado no sábado e por Jesus por ter sido curado e por ter transgredido o sábado. E os fariseus perguntam para ele, como você pode ver? Olha, ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei-me e estou vendo. Irmãos, quando vocês lerem aí a Bíblia na casa de vocês vão perceber que este homem ele é objetivo, direto e sem rodeios. E também vocês vão perceber que ele, sem medo, enfrenta os fariseus, porque os fariseus já estavam irritando ele. E ele fala, eu não sei, eu obedeci ele, fui lá, lavei-me e voltei vendo. E os fariseus perguntam, esse homem não é de Deus, por que ele não guarda o sábado? O que você fala a respeito dele? Olha, o homem responde, ele é um profeta. Porque na cabeça dele diz, ele estava pensando, se alguém fala para mim fazer isso, esse milagre acontece, só pode ser um profeta. Primeiro ele chama Jesus de homem, agora é de profeta. Olha só como está aumentando o adjetivo para com Cristo. E esses fariseus não estavam felizes, porque viram que este homem continuaria afirmando que foi Jesus, e para confirmar que ele era mesmo cego de nascença, chamou os seus pais. Vamos chamar os pais dele. E os pais dele foram até o tribunal dos fariseus, e com muito medo, os pais lá estavam. Porque, irmãos, os fariseus queriam encontrar alguma brecha, tanto neste homem quanto em seus pais, para expulsá-lo da sinagoga. Por quê? Todo aquele que afirmava que Jesus era o Messias, o prometido, era expulso. E os pais dele, com medo, foram, e os fariseus perguntaram, ele é o seu filho? Sim, é o nosso filho. Ele era cego? Sim, era cego. Tá, como agora o seu filho enxerga? E os pais, com medo, falaram o seguinte, olha, ele já é de maior, então é melhor vocês perguntarem para ele, e não para nós. E por que eles falaram isso? Por medo dos fariseus. E novamente, pela segunda vez, esse homem é chamado diante dos fariseus. E nessa segunda chamada, irmãos, olha só como esses homens eram hipócritas. Eles falaram assim, olha, jure diante de Deus que você vai dizer toda a verdade, como se eles estivessem preocupados em saber a verdade. Ou como se eles estivessem felizes por um homem cego estar enxergando. Nós sabemos que este homem, este Jesus é pecador. Irmãos, olha a resposta deste homem, do ex-cego. Se é pecador, não sei, mas uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Ou seja, ele foi pela lógica. Não importa. Ele me curou. E os fariseus perguntavam para ele de novo, o que ele fez? Como abriu seus olhos? Aí este homem fala, eu já disse para vocês, mas vocês não escutam. Por algum acaso, vocês querem ser discípulos de Jesus? Ou seja, com coragem, este homem enfrenta os fariseus. Porque eu estou falando, estou repetindo a mesma resposta. E vocês não estão ouvindo. Por algum acaso, vocês querem conhecer esse Jesus? Aí esse homem continua. Esse fala assim, ó. Se Jesus fosse um homem pecador, Deus jamais iria ouvir a voz dele. Porque ele disse para mim ir até o tanque, eu fui, lavei-me e voltei vendo. Deus não ouve a pecadores. Se vocês falam que Jesus é um pecador, por que Deus atendeu a voz dele? Porque Deus não atende a pecadores, e sim pessoas justas. Então eu posso afirmar com toda certeza, eu estou aqui parafraseando, irmãos, Jesus não é pecador, porque se ele fosse pecador, Deus não teria usado ele.
Eu tenho certeza que ele é um homem justo e íntegro, porque ele falou e tal como a sua palavra aconteceu. Então quero dizer para vocês, fariseus, ele não é pecador, ele só pode ser de Deus. Aí, irmãos, os fariseus ficaram irados e o expulsaram. Sabe quando a pessoa não tem argumento, tanto lógico quanto religioso, e aí, por não ter mais argumento, age na ignorância e o expulsam. O argumento dos fariseus foi expulsá-lo, porque, biblicamente, eles não tinham como refutar. Irmãos, como a religião dos fariseus era uma religião hipócrita. Primeiro, eles não estavam interessados em investigar algum erro. O que eles estavam odiando era Jesus. E, irmãos, mesmo sabendo com todas as evidências que este homem era cego e agora vê, eles não estavam felizes. Imaginem só, um homem cego que agora vê, não deixa os fariseus felizes. Que religião era essa? A ponto de ver alguém liberto do sofrimento, que agora está enxergando. Ou seja, o ódio, aquela religião cheia de orgulho e jactância, era o que dominava e predominava no coração dos fariseus. A religião que eles viviam não era a religião de Jesus, era aquela religião que é o que eu falo, é o que eu ensino, é o que eu prego. Eu sei interpretar a Bíblia, não você. Não vem me ensinar porque você é pecador, eu sou fariseu. Então a religião que vale é aquela que nós ensinamos, não a que esse Jesus está ensinando para você. Irmãos, isso nos faz lembrar como o cristianismo de hoje é assim. Ou seja, as pessoas não estão interessadas em ouvir a verdade bíblica, porque sabem que alguma verdade bíblica pode alfinetar o seu coração de pecado, mas eles preferem estar numa igreja de conforto, onde nada é errado, tudo pode, tudo é belo, tudo é gostoso, entra chorando, sai chorando, é aquela coisa de, sabe, aquele êxtase cristão, aquele êxtase, né, que eles acham que isso é o poder do Espírito Santo. Então, muitos hoje querem viver a religião dos fariseus, aquela religião que tudo pode, que nada é errado, que Deus é amor, Deus não é doutrina. E este homem, sem temor, enfrentou os fariseus e as respostas dele alfinetava diretamente o coração dos fariseus. Irmãos, ali pode ter certeza que este homem estava cheio do Espírito Santo. O que nós temos, como estamos vivendo a religião cristã hoje? Será que estamos tendo coragem de defender a verdade como este homem defendeu diante de pessoas poderosas? Será que somos tímidos ao declarar nossa fé? Diante da família, amigos, no mundo no geral, na nossa vida, faculdade, empresa. Será que estamos tendo medo? Este homem não teve medo. E para ele, irmãos, pouco importava ser expulso da sinagoga, porque ele estava curado e ele queria sim conhecer esse Jesus. E Jesus, indo já para o final, sabia o que fizeram com ele, o expulsaram da sinagoga. E a Bíblia não fala quando, mas Jesus foi até este homem. Irmãos, imagina a cena, este homem era cego, ele nunca tinha visto Jesus. E Jesus chega nele e fala: filho, você crê no Filho do Homem? E ele fala, porque ele não conhecia Jesus, assim, visivelmente, que ele nunca tinha visto: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia? E Jesus fala: sou eu. O que Jesus disse ali para ele, irmãos, revelou que quem fez ele ver foi o próprio Jesus. E pela primeira vez, aquele homem vê Jesus. E a Bíblia fala que ele, sim, Senhor, eu creio, e se prostrou diante de Cristo e o adorou. Ou seja, ali ele se revelou para este homem que era ele mesmo que tinha feito ele voltar a enxergar. Irmãos, e olha só o que diz o verso 39. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo,
a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Pode ser um verso complicado, mas olha só o que Jesus quis dizer. Aquele homem era cego, mas uma vez cego, ele agora estava enxergando Jesus. E o que Jesus quis dizer? Eu vim a este mundo para que os cegos vejam, e quem vê se torne cego. Jesus aqui, irmãos, está dizendo no sentido espiritual. Se a pessoa é cega espiritualmente, o que significa isso? Significa o seguinte: significa uma pessoa que tem fome, sede da palavra de Deus. Pessoas cegas, que Jesus está querendo dizer, são pessoas que se sentem pequenas e querem cada vez mais a Deus. São pessoas que sentem a necessidade de cura. São pessoas que sentem que sem Deus elas não são nada. E são pessoas que, quando estão estudando a palavra de Deus, ela entende uma coisa: eu sou muito pecador e eu preciso conhecer mais a este Deus. Eu preciso enxergar mais a este Deus. Então, o que Jesus disse? Quando a pessoa é cega espiritualmente, significa que ela é humilde, que ela tem fome e sede de justiça e que ela quer ser curada do seu pecado espiritual. Então, para essas pessoas eu vim para que elas possam enxergar. Este homem era cego no sentido físico, mas também no sentido espiritual, porque ele pôde ver a Jesus. Mas os fariseus, que eram homens que sabiam de tudo, enxergavam tudo, achavam que não precisavam de nada. O que Deus pode fazer com uma pessoa que tem a certeza de que já sabe tudo? Uma pessoa que enxerga tudo, que se acha o cara, que acha o pregador, que se acha a pessoa que mais conhece das Escrituras, como eram os fariseus, vocês acham que esses homens precisam de Deus? Não precisam. E Jesus fala, para pessoas assim, para pessoas que são jactanciosas, que querem ser o maior de tudo, que acham que conhecem tudo e não precisam de nada, essas pessoas se tornarão cada vez mais cegas, ou seja, cada vez mais cada vez mais impedidas de conhecer a verdade, porque o coração dela está repleto de amor próprio. E era o que acontecia com os fariseus, porque, irmãos, mesmo eles vendo o milagre que Jesus fez, eles não estavam dispostos a enxergar. E foi isso que Jesus quis dizer. E para concluir, quais são algumas lições que tiramos dessa mensagem? Assim como o jovem obedeceu e foi ao tanque, assim nós também devemos obedecer à voz do Espírito Santo sem colocar condições. Deus, ele só cura da cegueira espiritual quando nós vamos até o tanque e nos lavamos. Ou seja, a nossa parte deve ser feita. Não devemos jamais cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo. Até porque Deus quer que façamos a nossa parte. Esta é uma regra. Irmãos, por que eu falo isso? Porque hoje o cristianismo está tão doente que é pregado aquele cristianismo mais ou menos assim: olha, não faça nada que Deus vai tirar tudo, né? Ou seja, tem pessoas que não buscam a palavra de Deus, mas vivem falando por aí que são abençoadas. Tá, por Deus não é, pode ter certeza. Então, assim, para que sejamos abençoados por Deus, devemos trabalhar e fazer a nossa parte, andar em sociedade com Deus. Nós não devemos jamais viver esta religião hipócrita dos fariseus, que interpreta a Bíblia de forma errada, de gostos pessoais, conforme eles acham que é a verdade. Mas devemos viver a religião pura e verdadeira de Cristo, não a religião dos homens. Pois a religião dos homens é uma religião de conforto, de tranquilidade, sem dificuldade, sem crescimento. A religião de Deus implica em esforço, em labuta, em renúncia, porém em real felicidade. E terminando, que continuemos nos sentindo cada vez pequenos diante de Deus e necessitados de Deus, cada vez mais cegos, cada vez mais necessitados de enxergar a luz, para que Deus possa derramar em nós a sua glória. Que possamos, com coração humilde e aberto, convidar Deus para fazer uma obra de perdão e purificação em nosso coração, para que nós possamos ser completamente dele.
eu quero convidar a igreja para cantarmos juntos o hino. Eu não falei para a sonoplastia, 346 é Como Agradecer, do novinário, tá? 346. Jesus, o que fez por mim, sem eu merecer, vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam Oremos. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra é um livro de esperança, é um livro de paz, é um livro de certeza, ó Deus, que o Senhor operará grandes milagres em nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a não duvidarmos, a não colocarmos condições e apenas a obedecer à Tua voz, para que o Senhor, ó Deus, faça de nós aquilo que Tu desejas fazer, ó Deus, aquilo que seja a Tua vontade, ó Deus, em nossas vidas e que possamos ser humildes para nos humilharmos diante de Tuas mãos, ó Deus, para que a Tua vontade seja feita. Santo Deus, nos conceda um bom restante de dia, nos conceda, ó Deus, uma semana de paz, uma semana de vitórias, ó Deus, e uma semana de renúncias também. Por Jesus, é o que nós queremos Te pedir e Te agradecer. Amém, Senhor.